Perspectiva. Vamos começar por dar nome aos bois, como diria meu pai, ou se você preferir, nomenclaturar. Essa linha amarela que aparece na horizontal, quase no meio aí da tela, se chama linha do horizonte. Observe agora que as linhas da estrada parecem se encontrar num determinado ponto. Esse ponto onde essas linhas se encontram é chamado de ponto de fuga. Então ficaria assim: a linha na horizontal aí deitada se chama linha do horizonte, ou LH. Depois nós temos o ponto de fuga, que é para onde as linhas diagonais irão convergir. Nós podemos ter numa perspectiva um ponto de fuga ou 2 pontos de fugas, até mais. Digamos que você esteja dentro de um carro. É mais ou menos assim que você vai ver a estrada à sua frente. Parece que essas duas linhas vão se encontrar lá no final. Digamos que você saia do carro agora e meça a largura dessa pista aqui. Digamos que dê uns 10 metros. Daí você anda mais uns 100 metros, sai do carro novamente e mede aqui. Se aqui tem 10 metros, quanto terá aqui? A mesma coisa, 10 metros também. Mas visualmente aqui parece ser menor do que aqui. Também se tiver um carro nesse local aqui, ele parecerá ser maior do que esse. Visualmente o carro é menor, mas na realidade ele é do mesmo tamanho. Isso se dá por causa da perspectiva. Então é sobre isso que nós vamos aprender. A perspectiva vai causar alguns efeitos no nosso desenho que pode dificultar o feitio dos desenhos. Um exemplo com um quadrado. Quando nós vemos um quadrado, nós já sabemos que ele tem 4 lados iguais, como esse aqui. O problema é que quando ele entra em perspectiva, ele inclina, ou seja, esse lado aqui, que está a mesma largura, ele vai fazer isso aqui, ó, vai afunilar. Ele deixa de ser um quadrado, porque aqui é aparentemente mais largo do que aqui. E essas linhas, ao invés de serem retas, como as que estão aqui, elas ficam inclinadas para dentro. Então aqui nós temos um cubo, mas quando a gente faz isso, o que é que acontece com ele? Essa parte aqui da frente parece ser maior do que a parte de trás. Além disso, essa linha não fica mais reta, mas aparentemente ela está inclinada. Quando nós vamos desenhar um cubo, isso se torna muito difícil porque a gente acaba querendo deixar as linhas retas. Então as pessoas vão fazer vários cubos totalmente errados, tentando manter a proporção. Outros vão tentar alguns atalhos como esse, que talvez você mesmo já tenha feito na escola. Ambos são maneiras erradas de fazer o cubo. Por quê? Porque quando você pega um cubo e faz isso aqui com ele, tanto essa linha quanto essa se inclinam. Então, como é que nós vamos desenhar um cubo? Se nós usarmos a linha do horizonte, isso vai nos ajudar. Então, digamos que nós temos aqui uma linha do horizonte e vamos colocar um ponto de fuga aqui, outro ponto de fuga aqui assim. Eu vou colocar a minha linha vertical. As linhas agora irão convergir cada um para os seus determinados pontos de fuga. Agora eu vou colocar uma linha aqui. Ela tem que ser vertical igual a essa daqui. Tendemos a fazer essa linha assim. E agora eu vou puxar essa daqui para cá. Aquilo que antes era um quadrado de frente, no caso essa face aqui, ó, visto de frente, é um quadrado. Mas quando colocado em perspectiva, esse que é um quadrado, ele vai virar uma forma losangal assim. E por que é tão difícil de fazer isso? Porque o cérebro vai tentando sempre nos obrigar a fazer um quadrado. Aí entra o que a gente já aprendeu sobre desenho simbólico. Então tente treinar bastante para fazer assim. Perspectiva prática. Já vimos bem o efeito da perspectiva sobre o quadrado e o cubo. Vamos nos concentrar agora no círculo e na esfera. Tomemos como exemplo esta moeda. Vista de frente, ela é um círculo. Podemos dizer um círculo perfeito. Mas à medida que nós vamos inclinando essa moeda, nós vamos vendo que esse círculo vai se tornando, à nossa vista, um oval. Enquanto mais prosseguirmos em incliná-la, ou seja, acentuamos a perspectiva,
mais oval vai ficando essa forma, até que se torne apenas uma linha. Já com uma esfera isso não acontece. Visto de frente, de cima, de baixo, do lado, sempre vai ser uma esfera. Ela nem entra, nem sai de perspectiva. Mas para representar linearmente esse efeito de tridimensionalidade da esfera, como é que nós podemos fazer? Observe que nós temos uma linhazinha aqui. Ó. Colocamos uma linha aqui nessa esfera. E se nós fizermos isso, o que é que acontece com essa linha? Ela inclina. O mesmo não acontece com um quadrado. Se eu inclinar o quadrado, essas linhas aqui ó, vão continuar sempre retas, não importa quanto eu inclino. Com base nisso, entenda que essa parte aqui da esfera ela está mais perto de nós. Então como é que eu faço para representar que ela está mais próxima e essas partes aqui mais afastadas? Faço um círculo, já que esse círculo aqui nunca vai deixar de existir no caso da esfera. E agora eu passo essa mesma linha aqui, passando a ideia de que essa parte está para frente. E agora essa aqui está para trás. É mais ou menos como se você tivesse pego a esfera e cortado ela no meio. Então você vai ver essa parte da frente e a parte de trás. Daqui até aqui existe profundidade. Se eu quiser também cortar essa mesma esfera assim, eu também posso. Então agora eu tenho uma profundidade daqui até aqui. Se eu fosse fazer, por exemplo, uma xícara, você vai fazer isso. Eliminar essa parte de cima. Uma xícara. Se eu fosse fazer, digamos, uma laranja aqui mesmo. Então eu peguei a esfera e cortei ela no meio. Ela não entra em perspectiva, nem sai. O círculo, como é o caso aqui, ele entra assim em perspectiva. Enquanto mais visto de frente, mais ele vai se achatando até formar uma linha, como vimos no caso da moeda. Quanto mais de frente, mais círculo. Mesmo que se a gente olhar essa xícara agora, pegar a xícara aqui e envergá-la para frente, nós vamos ver o círculo certinho. Mas se nós deitarmos ela, vamos ver um oval aqui. Então o círculo entra em perspectiva. Já se nós tivermos uma esfera, lembre-se que não. Já aprendemos como se faz uma esfera linearmente. Agora vamos só colocar em prática. Vamos fazer agora o cilindro. A altura que for aqui, deve ser aqui. Agora um detalhe, a menos que esse cilindro aqui fosse de vidro, nós só veríamos esta face aqui. Essa de dentro sumiria. Mas já na parte de cima, depende do ponto de vista, você veria as duas partes, aqui e lá. Essa extremidade deve ficar arredondada, não pontuda assim. Vamos agora para a pirâmide de base quadrada. Aqui você pode fazer um retângulo em perspectiva. Você deve traçar um X, encontrando aqui o centro do retângulo. Marca um ponto aqui. Todas as linhas devem convergir para esse mesmo ponto. O cone, que terá algumas características do cilindro. E por último, algo que já aprendemos bastante, o cubo. Cuidado para as linhas que devem ser verticais não saírem inclinadas. Uma vez tendo feito todos, você pode fazer uma correção geral. Você pode apagar levemente. Só escureça as linhas que vão ficar visíveis. Como a cadeira é cilíndrica aqui, nós vamos encaixá-la dentro de um cilindro. Essa parte das pernas, podemos dizer que caberia aqui em um quadrado em perspectiva. Se for subir aqui, daria um cubo. Não é tão difícil quanto parece. Agora você finaliza o desenho. É lógico que não precisa fazer com lápis azul. Fiz aqui só para poder diferenciar o esboço da arte finalização.
Mas o esboço deve ser feito bem leve, lembre-se disso. Lembre-se também que aqui deve ficar arredondado e não com aquelas pontas assim. Já aqui deve ser reto e aqui no canto arredondado. Já que essa cadeira é toda quadrada, então vamos fazer a partir de um cubo. Agora você segue aqui para cima. E essa linha aqui deve ficar igual com essa. Essa igual com essa. Basicamente já temos a cadeira aqui. Sendo que essa parte da cadeira ela retrai aqui, ó. Ela vai para trás. Aqueles que caem no amor da prática apenas, sem cuidar da exatidão, ou para ser mais preciso, da ciência, é como o piloto que parte sem o leme e assim nunca saberá onde vai parar. A prática deve cimentar-se sobre uma boa teoria, que servirá de guia para a perspectiva e que sem ela nunca poderá fazer alguma coisa perfeita na pintura ou em qualquer outra profissão. Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci. Veja quão grande valor Leonardo dava ao estudo. E a perspectiva estava entre as primeiras coisas que um aluno deveria estudar. Mas aonde você achará imagens de referência para estudar perspectiva? Na realidade, assim que você abre os olhos, você já está vendo perspectiva. Mas não faça apenas isso, pare para observar, note seus detalhes em tudo que você perceber no seu dia a dia. Desde uma xícara de chá a uma casa, ou quando estiver andando pela rua, pare para observá-la. Mas também faça pequenos croquis, esboços de sólidos geométricos como cubo e outras formas, e coloque também dentro de composições. Procure fazer isso ao vivo, observando as coisas. Mas também poderá fazer de imaginação, mudando um pouco a posição dos objetos na sua própria mente, para que você possa compreender melhor a perspectiva. Isso será essencial para posteriormente fazermos desenhos mais elaborados, como a própria cabeça ou desenho de paisagens.